Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h44, voltamos com a parte final do primeiro jornal. Hoje é segunda-feira, recebendo o Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte e cirurgião vascular. Um assunto bastante importante que às vezes a gente nem dá bola. É tão natural, é tão óbvio, mas a gente tão automático, mas respirar, precisa se saber respirar também, doutor Rodrigo. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma questão bastante interessante ter sido trazido isso. O Márcio trouxe pra gente essa demanda de conversas particulares deles e é algo que sim, as pessoas acabam subestimando, né? Mesmo as pessoas que têm bastante intimidade com a prática do exercício físico, como se respira durante o exercício físico, né? Então é bastante interessante a gente trazer isso para discussão. E saber respirar aumenta inclusive o potencial numa disputa, mesmo numa atividade na academia e tudo mais, né? Com certeza. Então vamos começar pela ideia da melhora fisiológica, né, envolvida no padrão de respiração. Obviamente o melhor modelo de respirar, né, a estrutura que foi feita efetivamente para a gente puxar o ar, né, é o nariz. Então o ideal seria durante a prática de qualquer exercício ou qualquer momento, na verdade, fazer a inspiração, né, puxar o ar para dentro pelas narinas, né? Então é por ali que acaba tendo uma filtração, né, do ar inspirado com os pelinhos que a gente tem, com algumas estruturas imunes específicas que a gente tem dentro do nariz. E o nariz faz uma situação bastante interessante, que além de fazer esse filtro, ele aquece o ar inspirado, né? E isso é menos, digamos assim, agressivo lá para as vias respiratórias próximas do pulmão, né? Esse ar já é mais aquecido, mais preparado para possibilitar uma troca de gases, né? Que é a finalidade da respiração. Entrar o oxigênio e sair o gás carbônico, e é esse oxigênio que vai nutrir a musculatura em atividade durante um exercício físico. Mas, obviamente, quando aumenta-se a intensidade do exercício físico, é difícil de manter uma respiração nasal, né? Você acaba fazendo a respiração combinada, respira pelo nariz e pela boca, né? Mas, ainda assim, se mantém um padrão bom de oxigenação. O que é o comportamento que deve ser bastante evitado, que é bastante comum durante a prática de exercícios de maior intensidade, particularmente na academia, né? Particularmente na musculação, quando a gente faz o treinamento de força, é não respirar, né? Então imagina ali a pessoa fazendo uma carga alta, ela faz padrões, né? Padrões, digamos assim, respiratórios de apneia, de não ter a respiração. Que é aquele ou respiração muito ar, curta, né? Exatamente. Isso é muito deletério para a saúde, isso prejudica a saúde de uma maneira geral. Nesse momento, fazendo força e prendendo a respiração, não inspirando e expirando, né? Não puxando o ar para dentro e soltando o ar para fora, aumenta a pressão do abdômen, aumenta a pressão da caixa torácica. Isso dificulta o retorno de sangue para o coração e existem mecanismos que isso está envolvido com o aumento da pressão arterial, né? Então, durante o pico de esforço, a nossa pressão já tende a ser elevada, né? Já tende a se elevar. E esse comportamento, né, que a gente chama de apneia, né, que é não respirar, ou manobra de Valsalva, que é aquele que o médico faz, né? Põe a mão na boca e sopra, né? Que é tipo só expirar. A expiração forçada só, né? Isso aumenta a pressão nas cavidades e acaba tendo um pico hipertensivo adicional durante o esforço máximo. Bom, até porque as pessoas saibam que a partir do momento que você aprenda a respirar, você vai melhorar o seu desempenho. Quando a gente fala assim, no esporte, que é o caso aqui, mas de repente numa situação de extremo tensão emocional, eu sempre falo na abertura aqui do primeiro jornal, acima de tudo respire. Porque quando você respira, você consegue respirar, parece que dá uma acalmada em tudo, né? Antes de tomar qualquer atitude intempestiva, né? Fato. A gente tem um sistema coordenado, né, que faz esse padrão respiratório, por isso que a respiração pode alterar nesses extremos de tensão, nos picos de esforço, né, relacionado à performance ou esportiva, ou à performance durante uma aula, uma palestra, uma apresentação, ou mesmo uma conversa mais acalorada, né? Então a gente tem um sistema, uma parte do nosso sistema nervoso, que é o sistema nervoso autônomo, que vai ter liberações de alguns transmissores que vão alterar esse padrão respiratório. E tentar modular endogenamente isso, né, é altamente vantajoso para coordenar a fala, para a fala ser pausada,
né? Para não ter uma fadiga durante a fala e, obviamente, numa competição, numa luta, por exemplo, uma luta é muito importante o padrão respiratório, né? Porque aí você mantém mais menos possibilidade de não ter essa, digamos assim, esse resíduo, né, do metabolismo que está sendo guardado dentro da musculatura, né? Então você troca mais fácil o lixo, você tende a fadigar menos a musculatura com esse padrão respiratório. E é interessante também a gente falar disso, que isso é tido muitas vezes como prática por algumas pessoas, essa modulação artificial durante, por exemplo, uma aula, né? Mas que no esporte acaba sendo doping, que é mexer nesse sistema nervoso autônomo, que também afeta a respiração, não só a respiração, mas outras coordenações que vêm junto com a respiração, né? Por exemplo, existem medicamentos para controle da pressão arterial, para controle da frequência cardíaca, que atuam nesse sistema nervoso autônomo, que são os beta-bloqueadores, os LOL da vida, propranolol, por exemplo, que é o mais comum, o mais antigo. E muita gente tem esse hábito de tomar um comprimido, por exemplo, de propranolol antes de dar uma aula, antes de dar uma palestra, antes de ter uma situação desafiadora. E em algumas modalidades esportivas, tomar esse agente é doping, né? Então é muito interessante você coordenar o padrão respiratório, você coordenar a sua frequência cardíaca, suor da mão, né? Então, tremor, que você consegue com esse tipo de drogas, por exemplo, no automobilismo, no tiro, no arco e flecha. Então isso é doping, né? Nesses tipos de modalidade. Esses dilatadores nasais que às vezes a gente vê eu ia falar de dilatadores nasais e de bombinha, né? Que automaticamente aumenta a frequência cardíaca e mexe na respiração também. Mas o dilatador, né? Dilatador você vê até em campo de futebol, você vê jogadores jogando às vezes com aquilo, né? Aquele dilatador externo, Márcio, há muitos vieses de efetivamente melhorar alguma coisa, tá? Sim. Mas, por exemplo, no que a Ellen citou, a bombinha, né? E outros medicamentos que são aqueles vasoconstritores nasais, né? Que tem aqui um agente que a gente chama de pseudoefedrina, né? Que ele tira a secreção nasal. Isso tem realmente, aí é o contrário. O aumento da frequência cardíaca, a melhora da troca, porque o alvéolo, né? O brônquio do pulmão acaba dilatando, então captando mais ar e soltando mais ar para essa troca mais eficiente. Isso é doping em todas as modalidades, né? Isso pode ser um agente deletério, por exemplo, no tiro, né? Que é exatamente o contrário do que a gente quer, mas ainda assim é doping, porque esses agentes que tem esse componente vasoconstritor, como tem esse estímulo da frequência cardíaca, ele acaba também agindo no sistema nervoso central em aumentar a concentração, em aumentar o foco, né? E isso pode ser, digamos assim, uma vantagem desproporcional no esporte. Gibinho, a gente já viu algumas vezes aquelas pessoas que parecem que estão super ventiladas, que tem que pôr um saquinho para ele respirar dentro do saquinho. O que é aquilo? Aquilo, na verdade, é para controlar o quanto se exala de gás carbônico, né? O que aconteceu com essa pessoa para ela chegar nesse estado? Essa pessoa, provavelmente ela respirou muito rápido e ineficaz, e ela ficou com um padrão, né? Digamos assim, do sangue tá mais ácido. E aí quando ela inspira o ar expirado, que é gás carbônico, isso vai deixando o sangue mais básico, então equilibra o pH do sangue. Mais ou menos essa situação, né? Respira no saquinho que você vai se acalmar, porque com respirações muito curtas não conseguem fazer a troca efetiva. Aí você tem um padrão que a gente chama de acidose respiratória. Isso é muito comum no esporte, né? E isso é uma causa de fadiga. Quando você está muito próximo do que seria o seu esforço máximo, do que a frequência cardíaca máxima que você aguenta, isso é inevitável, né? Você tem que respirar acompanhando o batimento do coração e você está fazendo um esforço máximo. E a fadiga muscular é por acidose. Mas se você fez, por exemplo, num nervoso, numa tensão, não coordenar a respiração. Crise de pânico. O que acontece também? Na crise de pânico, o cara também. Isso, é exatamente a mesma situação, porque a pessoa respira assim. Isso acaba sendo ineficiente para essa troca. Então você acaba ficando com esse padrão mais acidótico. Aí quando você faz a respiração com calma, e não é uma prática, né, recomendada, né? Mas, enfim, de coordenar o padrão respiratório e respirar aquele ar que tem mais concentração de gás carbônico, né, exalado, isso vai dar um equilíbrio no sangue e vai funcionar melhor o corpo de uma maneira geral, não tendo mais essa acidose. Também, eu vejo isso muito no velório. Porque tudo funciona junto, né? Ar, não consegue respirar. Isso, mas não consegue porque ele aumenta muito a frequência respiratória e essa respiração fica ineficiente. Né? A medicina esportiva e, consequentemente, os orientadores físicos se preocupam com isso? Com certeza. Por isso que num exercício
mais intenso, né? Ou com objetivos, como a gente sempre fala, é interessante ter o acompanhamento de um profissional de exercício físico, né? De um profissional de educação física. Porque, por exemplo, ele vai corrigir esses padrões respiratórios durante a musculação. Ele sempre vai lembrar, respira, né? A ideia de coordenar com o movimento também existe, ela já foi muito estudada. Por exemplo, inspira numa fase e expira na outra fase. Mas a gente não tem muito subsídio para falar que isso interfere sobremaneira na performance, ou na hipertrofia, ou no desempenho, mas o importante é manter-se respirando, com uma certa coordenação com o movimento. E quem vai conseguir ditar isso, é muito difícil de você ter essa autopercepção, né? Durante a execução, você está preocupado em fazer o movimento, em se familiarizar com o movimento, em progredir a carga. Então, ter alguém que está reparando nessas outras, né? Nesses outros vieses, nesses outros fatores de execução durante o exercício é fundamental. A prática da yoga melhora muito isso? Com certeza. Yoga. Eu fui tentar fazer yoga, não consegui. Eu não conseguia ficar naquela cadência de respiração. Yoga, meditação, até algumas estratégias para quem tem essa situação de uma maneira mais grave ou secundária doença, estratégias de fonoaudiologia, né? Que é como se fosse uma fisioterapia para essas vias aéreas, para esse padrão. Tudo que tem a ver com oratória tem padrões de fono, né? Para ser executado esse padrão respiratório, melhorar a oratória, né? Não é só técnicas vocais. Então, quem efetivamente percebe que isso é um determinante ruim de evolução, esse padrão de respiração, deve procurar essas técnicas de medicação, de yoga, de concentração, para melhorar o seu padrão respiratório. Já trouxeram alguém de yoga aqui, Márcio? Olha, eu acho que não. Vou convidar alguém para ver. Eu acho que não, mas é bastante interessante ter. Entrevista legal. Porque é uma atividade que no Brasil ainda é um pouco, digamos assim, atrofiada, né? E tem muito a ver com saúde, bem-estar, melhor controle emocional, né? Tem bastante estudos com yoga para envelhecimento saudável. A gente fala muito, né, da massa muscular. Obviamente não é um exercício dos mais eficientes para manutenção ou estímulo da massa muscular, mas como qualidade de vida, como flexibilidade, alongamento, essas melhoras cognitivas, porque tem muito movimento coordenado e tal, né? É bastante interessante. Quando a gente fala até do exercício no envelhecimento, a gente fala muito da musculação para massa muscular, mas a ideia é sempre o global mesmo de exercício para prevenir a sarcopenia, para garantir um envelhecimento saudável, é um plano de exercícios multimodais. É isso que é o mais eficiente. Então, ter esse momento yoga, pilates ou meditação é bastante recomendado nas principais diretrizes. Doutor Rodrigo Gibim, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Até. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e abertos aí para sugestões de temas para serem discutidos, dúvidas pertinentes aí que a gente possa trazer alguma contribuição para uma prática saudável do exercício físico. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.